E aí, povo abençoados do Senhor, como que vocês estão? Eu, como sempre, estou bom, bonito, dinheiro no bolso e Jesus, no coração. Você já sabe, e acredito que você também deve estar do mesmo jeito, ou melhor ainda, né? Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, devido à pandemia que está acontecendo no país e no mundo inteiro, eu acredito que todas as pessoas estão orando, rezando, clamando, buscando a Deus. Algumas, aproximaram mais de Deus ainda. Isso é bom, isso é maravilhoso. Nós temos que fazer isso mesmo, orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos aproximar mais do Senhor, até mesmo em tempos difíceis, aliás, em tempos difíceis muito mais ainda. Baseado nisso, eu quero, juntamente com você, nós estarmos entendendo a oração do Pai Nosso. Junto com você, estarmos entendendo como orar o Pai Nosso. Amém? Então, vem comigo. Bom, pessoal, antes de entrarmos aqui no texto, dê aquele like aí, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar recebendo aí as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui com você, aqui no versículo 7, está dizendo para nós não usarmos de vãs repetições. Algumas pessoas dizem que não pode repetir a oração, que a Bíblia diz que não pode repetir a oração. É claro que o texto está dizendo vãs repetições, mas isso não quer dizer que nós não podemos repetir a oração. Aliás, todos nós repetimos a oração. Por que Jesus então disse isso aqui? Por que Jesus falou isso aqui? Não useis de vãs repetições. Veja bem, a palavra vã significa algo sem valor. Algo sem valor. Então Jesus quis dizer, quando vocês orarem, não repitam orações sem valor. Foi isso que Jesus quis dizer. Quando vocês forem orar, não repitam orações sem valor. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que é aquela pessoa que quando ela vai orar, é automático. Ela não presta atenção no que ela está falando. Ela não tem entendimento daquilo que ela está falando. Ela fala de qualquer jeito. A oração dela acabou ficando automática. Está entendendo? Ela fala a mesma coisa todos os dias. Ela fala a mesma coisa sempre que vai orar. Ela fala a mesma coisa, do mesmo jeitinho. E isso é repetição vã. É vãs repetições. É uma oração sem valor. A nossa oração, ela tem que ter valor. A nossa oração, ela tem que sair de dentro de nós, dentro do nosso espírito, de dentro do nosso íntimo e ir em direção ao nosso Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso espírito, ele conhece o nosso homem interior.
Então, quando nós pedimos de verdade, querendo receber algo de Deus, Deus ele vai saber. Então, quando eu oro fazendo vãs repetições, uma oração sem efeito, uma oração sem valor algum, Deus também ele sabe. Era isso que Jesus estava dizendo. Quer ver um exemplo? Um garoto chega para o pai e diz: pai, me dá um celular hoje. Ele chega e diz para o pai: me dá um celular. Aí o pai dele diz assim: depois eu vou ver isso. Aí amanhã ele torna a ir de novo no pai, da mesma forma: pai, me dá um celular. E o pai dele novamente diz: depois nós vemos isso. Pela terceira vez ele diz: pai, me dá um celular. E o pai dele vai dizer: depois nós vamos ver isso. E ele vai ficar assim todos os dias: pai, me dá um celular, pai, me dá um celular. E não vai ter resposta, porque ele não está sabendo pedir. A Bíblia diz: pede e não recebe, porque pede mal, pede para o vosso deleite. Está entendendo? Então nós temos que saber pedir. Esse filho, ele volta a pedir o celular novamente, porém, agora de uma forma diferente. Ele diz: paizinho querido, o senhor sabe que eu amo o senhor é maravilhoso, o senhor é lindo, eu estou precisando de um celular, o senhor poderia me dar um celular? Aí o pai vai olhar para ele, a maneira que ele pediu, e vai dizer: vamos pensar nesse assunto. Aí amanhã ele volta a repetir a mesma oração, o mesmo pedido. Ele diz: pai querido, pai amoroso, o senhor sabe que eu te amo muito, o senhor é o melhor pai do mundo. E olha, eu estou precisando de um celular, entendeu? Para mim fazer algumas coisas na rede social. Eu estou precisando de um celular para me colocar alguns vídeos no YouTube. Será que o senhor poderia me dar um celular? Aí o pai dele vai pensar melhor. Vai falar: realmente, você está precisando, então eu vou te dar um celular. Tá vendo a diferença? Tem gente que quando ele vai orar o Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ele não presta atenção no que ele está falando. Então era disso que Jesus estava falando, as vãs repetições. Amém? Acho que já deu para você entender. Vamos lá, no versículo 9 Jesus diz assim, ó: portanto, vós orareis assim. Aí Jesus começa a ensinar a eles, os discípulos, como orar, como falar com o Pai. Entendeu? Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui, meus irmãos, nós vamos aprender algo muito interessante. Olha só, Jesus estava dizendo assim, ó: Pai nosso que estais nos céus. Primeira coisa que nós aprendemos, primeira lição que nós aprendemos aqui. Ele está dizendo: Pai nosso. Não é o Pai de uma pessoa só, não é só o meu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Então, Pai nosso. E aonde Ele está? Ele está no céu, é a posição de Deus. É entendendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Nós temos que entender isso. Então, Jesus está ensinando para os discípulos, dizendo assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, ele diz Pai Nosso. Segundo, ele reconhece a posição de Deus, aonde Deus está, quem é Deus. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com o meu Pai, eu estou falando com o meu Deus, e eu sei onde Ele está no céu. Então eu tenho que ter esse entendimento. Terceiro, ele diz assim, ó: que santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, ele adora, ele beija a face do Pai, ele engrandece o Pai, ele louva o Pai, ele bendiz o Pai. Está entendendo, meu irmão? Então ele faz isso. Depois ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Essa pessoa, quando ela ora desse jeito, ela está dizendo assim: Deus, eu entendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu entendo que nas tuas mãos está todo o governo, tanto na terra quanto no céu. Está entendendo? Era isso que Jesus estava ensinando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Meu irmão, quando nós oramos dessa forma, o poder de Deus vai manifestar na nossa vida. Você vê que essa primeira parte, nesses primeiros versículos que nós lemos, nós vamos ver que Jesus estava buscando, olhando para Deus, falando de Deus, quem Deus era, o que Deus poderia fazer,
ele adorou a Deus, ele bendisse a Deus, ele disse que o governo de Deus está sobre a vida dele, está sobre a nossa vida. Foi isso que Jesus quis ensinar. Aí, meus irmãos, a partir do versículo 11, melhor dizendo, a partir do versículo 11, Jesus começa então a fazer a oração de petição. Ele começa a fazer a oração de petição. Sempre que eu leio o Pai Nosso, eu lembro do pastor Augustus Nicodemos. Depois, se você quiser ver o vídeo dele no YouTube falando sobre o Pai Nosso, você vai aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar lá o link, né, para você acessar lá e ver o vídeo, né, do pastor Augusto Nicodemos. Ele fala assim que a partir do versículo 11, nós vamos aprender 3 coisas. Ele diz pão, perdão e proteção. Amém? Primeiro, o pão. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, não vamos preocupar com o dia de amanhã. Não vamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Vamos preocupar com o dia de hoje. Hoje Deus tem o pão para mim, para você, para nós. Não fica ansioso com o dia de amanhã. Claro que tem aquela preocupação normal que todos nós temos. Mas tem gente que ele preocupa tanto com o dia de amanhã que ele fica doente. Tem gente que preocupa tanto com o dia de amanhã que ele fica adoentado, ele não sabe o que fazer, ele fica perdido, ele fica com medo do que vai acontecer amanhã. Nesse momento mesmo que nós estamos vivenciando de pandemia, tem muita gente preocupada. Tem muita gente preocupada, tá entendendo? E preocupada mais ainda com os efeitos que essa pandemia vai trazer para as nossas vidas. Mas se você estiver firmado em Deus, se você estiver com o Senhor, se você estiver confiando nesse Pai que traz a provisão, nesse Pai que traz o pão, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de você, Ele vai sustentar a sua vida e nada vai te faltar. Então não fique ansioso, não fique preocupado, somente espera no Senhor. Amém? Segundo, nós vamos ver, falamos, né, do pão e o perdão. Meu irmão, eu quero te dizer algo. Se você tem feito esta oração de uma forma religiosa, se você tem feito esta oração de uma forma automática, se você tem feito esta oração do Pai Nosso de qualquer jeito, então você está fazendo algo muito sério, principalmente nesse ponto aqui de perdão. Porque ele diz assim, ó, perdoa as minhas ofensas, as nossas ofensas, como eu tenho perdoado. Meu irmão, se você é daquele tipo de pessoa que tem vivido com o coração amargurado contra outras pessoas, se você não tem perdoado aquele que te ofendeu, se você não tem perdoado aquele que fez mal para você, então você está fazendo uma oração muito perigosa para a sua vida, porque você vai estar dizendo para Deus, para Ele, dizendo assim, Deus, faça comigo o que eu estou fazendo com aquele meu irmão. Está entendendo? Quando eu digo assim, ó, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, eu estou dizendo para Deus que o nível do perdão dele para a minha vida é o mesmo nível do perdão que eu estou dando para o outro. Está entendendo? Isso é muito sério. Então você tem que parar um pouquinho. Como que eu estou orando isso? Tem um monte de gente orando o Pai Nosso, ou rezando o Pai Nosso, tá entendendo? E não presta atenção naquilo que ele está falando. E ele está falando com Deus, para Deus fazer com ele do mesmo jeito que ele está fazendo com o outro. É isso que ele está dizendo. Se você está perdoando, aleluia, glória a Deus, continue perdoando, porque Deus também assim vai perdoar os seus erros, suas falhas, os nossos erros, as nossas falhas. Mas, meu irmão, se você não tem perdoado, se o seu coração está cheio de mágoa, de ressentimento contra outra pessoa, contra um parente seu, contra o seu pai, sua mãe, ou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu marido, olha, presta atenção nessa oração que você está fazendo e peça a Deus perdão e perdoa as pessoas que você tem ofendido ou que elas também têm te ofendido. Amém? Então peça perdão. Então, olha só, o pão, perdão e proteção. Amém? Proteção. Tenha a proteção de Deus sobre a nossa vida. Ele diz assim, ó, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só,
Primeiro, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nós do mal. Tentação, ser tentado, não quer dizer que você pecou. Agora, cair a tentação, aí sim você pecou. Entendeu? Todos nós somos tentados todos os dias da nossa vida. Por onde nós andamos, por onde nós passamos, nós somos tentados. Agora, cair a tentação, aí é um outro problema, é uma outra situação. Então, não caia em tentação. E aí ele está dizendo, mas livra-nos do mal. Ou seja, Deus, se eu estou caminhando em direção ao mal, me livra desse mal. Não deixe esse mal vir contra a minha vida. Me ajuda a sair fora desse mal. Me ajuda a viver uma vida, Senhor, na Tua presença. E é isso. Acredito que já deu para você entender aí o plano e o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre a sua casa as bênçãos que Ele tem para ser derramada. Tá certo? E olha, não se esqueça, dê aí aquele like se você ouviu, se você gostou, se você assistiu aí até o fim, dê aquele like. Inscreve no canal, porque nós vamos ter muitos outros vídeos aí falando um pouquinho da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Aquele abraço e que Deus abençoe você hoje e para todo sempre.